E aí? Então vamos para mais um momento de estudo. Hoje eu busquei por algumas questões que envolvem o uso de Teorema de Pitágoras, que tem mais etapas, certo? Que tem mais passos. Essa aqui eu retirei só a imagem da questão, mas me lembro mais ou menos do enunciado. Era algo dentro das linhas do tipo: esse sólido aqui é uma pirâmide de base quadrada, tá? Significa que a figura da base aqui, o chão dela, né, a parte de baixo, vou ilustrar aqui, é um quadrado, tá? Deixa eu tentar fazer o mesmo tamanho assim. Que tem 20 por 20, tá? Dos quatro lados. E ela é reta, não é oblíqua. Significa que o vértice aqui de cima, tá? Esse topo aqui da figura, se a gente estivesse vendo de cima, ele ia estar exatamente no centro aqui do quadrado, a sombra dele. Tudo bem, aquele vou fazer aqui chamar de V', tipo uma réplica, uma sombra do V, seria bem no centro do chão da figura. E perguntava algo do tipo: qual a altura da pirâmide? Algo nessas linhas assim. O enunciado não era um pouco mais complicado que isso, mas já dá bastante trabalho, já exige uma certa visualização e pelo menos umas duas etapas de conta, tá? Porque olha só, como que a gente vai determinar então essa altura? Lembrando que essa altura vai ser esse segmento que vai do topo, tá? Vou tentar fazer um pontilhado aqui, perpendicular até o centro, tá? Até esse lugarzinho aqui da base, formando um ângulo de 90 graus. Em qualquer uma das direções vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus em relação à base. Como é que a gente vai conseguir resolver isso aqui com as ferramentas que a gente tem, tá? Não sei se fica evidente ou se vai ser possível visualizar, mas é possível, tá, formar este triângulo retângulo aqui. Eu vou pintar ele de vermelho, ó. Ele é como se fosse uma fatia, assim, um corte nessa pirâmide que está indo desde essa aresta, tá? Essa aresta lateral aqui de 25 centímetros. Aí desce, que é a altura, que a gente não sabe ainda quanto é, que é o que tem que ser calculado, tá? E tem esse pedaço aqui que é isso aqui, ó. Vou fazer na projeção aqui. Essa medida aqui, que não sei vocês, mas me parece ser a metade da diagonal desse quadrado. Se ele fosse completinho, né? Eu tenho ali só a metade, tá? Então entra a primeira situação. Como que eu vou conseguir calcular essa diagonal do quadrado? Que eu quero metade dela. Dentro do próprio quadrado aqui a gente visualiza agora um ângulo, tá? Um triângulo retângulo. Temos ali 20, 20, dá para fazer o primeiro cálculo. Por quê? Vai nos dar a informação aqui da parte de baixo desse triângulo de cima por meio desse cálculo de baixo. Então vamos lá. Primeira aplicação aqui, vamos chamar a diagonal toda de D. E aí a gente já tem a primeira variável aqui para usar no problema. Então, hipotenusa, tá? Oposto ao ângulo de 90 graus, D quadrado vai ser 20 quadrado, que é 400, mais 20 quadrado, que é 400. Tá? D quadrado vai ser 800 e a raiz, então, tirando a raiz dos dois lados, raiz de 800. Não vou, nesse momento, me preocupar muito em simplificar esse radical, porque ele vai entrar, tá? Ele vai fazer parte de uma nova conta que envolve o Teorema de Pitágoras. Então, ele vai entrar aqui, ó, essa medida vai ser metade do 800, tudo isso aqui. Tá? Tudo isso aqui. Vai ser raiz de 800. Metade, tá? Metade vai ser raiz de 800 sobre 2. Tá? Tranquilinho? Todo esse número vai entrar como o cateto, vai ser a informação do cateto desse triângulo aqui, que vai nos dar a altura. Então, por mais que eu simplifique, tire da raiz nessa etapa, eu vou levar o quadrado de novo. Então a raiz vai cair fora, tá? Mas se você quiser simplificar, vai ser 20
raiz de 2, tá? E aí você pode transformar em 10 raiz de 2 dividindo, mas fica a sugestão. As duas coisas vão funcionar. A diagonal vai ser 20 raiz de 2 ou raiz de 800. Agora vamos para o triângulo vermelho aqui. Vou puxar ele aqui para o lado. Triângulo vermelho. Estou aplicando um leve giro nele, né? Ele teria que tá para frente aqui. Vou colocar as informações. 25 é a hipotenusa. 20... Vou usar a raiz. Raiz de 800 sobre 2 é esse cateto aqui de baixo. E a altura é o que eu tenho que calcular. Tá? Justamente aquela medida lá que eu não sei. Então, olha só. Como que eu faço nessa situação? Mesma coisa. Qual é a hipotenusa? 25. Tá? 25 ao quadrado. Vai ser igual h ao quadrado mais... E atenção, tá? Se vocês têm raízes, se vocês têm frações, e vocês vão usar isso como a medida do cateto, a medida da hipotenusa, não esqueçam do parênteses, tá? Não esqueçam, senão vocês vão deixar números de fora na hora de fazer a potência. Então, raiz de 800 sobre 2 ao quadrado. Resolvendo aqui rapidamente, a gente vai ter raiz de 25, lembrem da folhinha de consulta das raízes, para ir memorizando. 625, h quadrado, ai, ficou feio esse quadrado, mais, ó, raiz exata, raiz quadrada de um número ao quadrado, vai sair o 800, 2 ao quadrado, denominador 4. Se tiver alguma simplificação que dê para fazer, faça. 625 igual a h quadrado, 800 dividido por 4, 200. Resolvendo, eu vou ter 625 menos 200 igual a h quadrado, 425 igual a h quadrado. E, então, conclusão, 425 igual ao h. E aí, aqui não tem as alternativas, mas eu me lembro que nessa questão as alternativas estavam todas na forma, tá? Com a raiz simplificada. Então você ia chegar aqui, ter feito a conta certinho, ia pensar, putz, errei, porque a minha raiz não tem nada a ver com as alternativas. Mas não esqueça, dá para decompor, tá? Não esqueçam de decompor. Se as alternativas estão simplificadas, vocês estão vendo ali nas alternativas, 4 raiz de 3, 2 raiz de 3, 3 raiz de 3, simplifica, porque você vai encontrar a sua alternativa ali. Então, rapidinho, decompondo 425 por 5, vai, vamos dividir aqui. Por 2 não ia dar, então tanto faz. 425, vamos dividir por 5. 42 dá 8, tira 40, sobra 2, baixo 5, 85, tá, já caiu bastante. 85 por 5 vai ser 50 mais 35. Eu posso pensar também que é 100, que seria vezes 20, 19 dá 9,5, 18 dá 90, 17. E 17 é um número primo, só vai ter ele. Então, olhando lá nas alternativas, ia ter uma A, B, C ou D, que ia estar lá 5 raiz de 17. Aí você vai lá e marca ela. Tudo bem? Tranquilo isso aqui, né? Tem mais passos, tem mais etapas. A parte mais crítica da questão é a dedução de perceber que o cateto desse triângulo de cima, tá? Um dos catetos desse triângulo de cima seria equivalente à metade da diagonal do quadrado da base. Fazer esse primeiro cálculo, encontrar o valor e utilizar então no triângulo que responde a pergunta, tá? Tive que fazer um corte aqui da questão da primeira para a segunda, mas seguimos. Então, olha só. Essa é uma outra questão que eu peguei de uma outra prova. Tá em inglês, mas traduzo e o enunciado não é muito complexo. Apresenta uma ideia legal, um problema, uma tomada de decisão, na verdade, que é o seguinte.
a figura, o retângulo ABCD, então a questão já diz para nós que é um retângulo. Isso é muito importante, já que a gente está querendo utilizar o Teorema de Pitágoras o máximo possível. E ele representa um parque. As linhas que a gente está enxergando desse retângulo, tanto as que contornam ele, as que vão para o centro e aquele círculo, aquela circunferência, são caminhos, tá? São possíveis caminhos para andar nesse parque. O caminho circular no centro do retângulo, então garante para nós que está no centro do retângulo, tem um diâmetro de 10 metros. Tá? Calcule a menor distância de A até C atravessando esse parque, usando única e exclusivamente os caminhos disponíveis. Então, vamos ver, a gente consegue ir do A até o C ao redor do parque, tá? Andando 60 metros e andando 40 metros. Ou dá para ir pelo caminho central aqui, esse trechinho. Aí posso escolher por baixo ou por cima. Ela está centralizada, então não vai ter semicircunferência mais curta. É exatamente metade-metade. Então contorna aqui e depois anda o restante. Bom, resta saber se esse caminho aqui em azul, vou marcar aqui em azul, que é de 100 metros, vai ser maior ou menor do que, digamos, esse caminho em vermelho. Tá, vou fazer o caminho de cima aqui. Que esse caminho em vermelho. Qual dos dois será mais curto? Bom, talvez aqui a gente tenha que utilizar algumas etapas de cálculo para ter essas informações. Primeiro eu vou destacar esse triângulo retângulo aqui do lado, fazer um pouquinho menor. Tá? A gente tem aqui 60, 40 e x. Não sei quanto é que mede isso aqui. Mas a gente pode calcular. 40 ao quadrado mais 60 ao quadrado vai ser igual a x quadrado. 40 ao quadrado, se fosse 4, 16, 40, 1.600. 60 ao quadrado, 3.600. X quadrado. 1.600 mais 3.600, 5.200. Tá? Aqui já entra a primeira questão. Vou ter que tirar a raiz desse número. Sim, terei que tirar a raiz desse número. Talvez, eu não sei vocês, mas a raiz aproximada, porque não é um quadrado perfeito, de 5.200 eu não sei. Mas eu posso fatorar essa raiz, eu posso simplificar ela. 5.200 é 100 vezes 52. Tá? 100 vezes 52 dentro dessa raiz, eu vou poder simplificar o 100, eu vou tirar 10 para fora, e vai ficar a raiz de 52. 52 é par, eu vou poder dividir, vai dar, ó, vamos decompondo, 52, vai dar 52, aí, vai dar por 2, dá 26, tudo bem, par de novo por 2, dá 13, e aí acabou, 13 é primo, só vai ter ele mesmo. Então eu vou ter 20 raiz de 13, tá? Que é um número interessante, tá? Para a gente trabalhar com algum tipo de aproximação. Daria para ter parado aqui na de cima, as duas, aqui você já enxergar uma possível aproximação, já tá bom. Provavelmente, pelo que eu entendi da estrutura dessa prova onde eu tirei as questões, não era possível usar calculadora, mas dá para trabalhar tranquilamente aqui. Por exemplo, 10 vezes a raiz de 52, 52 é uma raiz quadrada que está compreendida, ela é um pouquinho maior que a do 49 e ela é antes, bem antes do que a do 64. Então a 49 é 7, 64 é 8, a raiz de 52 vai estar ali em torno do 7,1, 7,2. Qualquer um desses valores aqui que você utilizar já vai dar uma boa aproximação. O 20 raiz de 13, você vai ter 20 vezes, raiz de 3 vai estar entre 3 e 4, então um 13,5, 13,6, tá? Já vai ser uma boa aproximação também. 13,5, 13,6. Tá? Vou trabalhar com o do 10 aqui, vou fazer 10 vezes CA do 7,1. Então 10 vezes 7,1, 71 aproximado.
Então, ó, chegamos à conclusão aqui que aproximadamente essa hipotenusa mede 71 metros. Bacana? Só que aí que tá, eu não vou atravessar a hipotenusa inteira. Eu tenho uma circunferência aqui no meio dela. Há um caminho que eu vou ter que contornar. E esse caminho, obviamente, contribui para uma distância um pouquinho maior. Tá? Então eu não tenho 71, eu acabei de tirar um pedaço. Deixa eu voltar aqui no replay. Tá? Acabei de tirar um pedaço. Tirei quanto? O diâmetro é 10. Então eu encurtei esse pedaço aqui, eu vou, ó, tirar. Então não vai ser mais 71, vai ser aproximadamente 61. Agora eu tenho que levar em consideração essa semicircunferência aqui, essa meia circunferência, que eu vou ter que andar também. Fazendo um cálculo rápido aqui, vamos lá, circunferência. Circunferência 2 vezes o raio vezes π. Tá? 2 vezes o raio, se o diâmetro é 10, o raio é 5, vezes o número π. Eu vou ter aqui a circunferência inteira, vai ser 10π, tá? E aí divido por 2, porque eu tenho meia circunferência. Então, 5π. Trabalhando com o π a 3,14, tá? Vamos ter 3,14 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 5, 5 mais 2 dá 7. 5 com 3 dá 15. 15,70 aproximadamente. 15,70 esse trecho aqui, essa semicircunferência que a gente vai ter que percorrer. Então, já temos um novo valor atualizado para o nosso 61. Não é mais 61, é 61 mais 15,70. Então, vai ficar 76,70. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte: fizemos arredondamentos? Fizemos. A gente fez arredondamentos ali na casa do décimo, do centésimo e do milésimo. Terá um grande impacto a ponto de aumentar esse nosso número em 24 unidades? Não. Talvez uma unidade a mais? Provável. 2, possível. 3 já começa um pouco demais. O que a gente pode ver então? Conclusão que a gente chega. Se você está com pressa, tá, e está andando por esse parque, recomendo atravessar o centro dele, passar aqui pela praça ou pelo caminho central contornando e terminar a sua andança em direção ao ponto C. Porque deu um valor bem distante, tá? 76,7. Vai ser bem distante do 100 que seriam andar em volta de toda essa região, tá? Eu até construí no GeoGebra para dar uma analisada nessa questão, então eu fiz aqui vou pegar as ferramentas de medida aqui. Cadê? Distância e comprimento. Ó, 60, 40, aí fiz o segmento central aqui, 31, 31, e fiz a semicircunferência por alguma razão. Aí, comprimento do arco. Tá? E verifiquei rapidamente, antes de atacar essa questão, para ver se a dedução não estaria muito fora da realidade. Então, tem 2 trechos ali de 31,1. Não fica muito longe dos 62 iniciais que a gente encontrou. Tá? Mais esse arco de 15,7, 77,9. Nós encontramos 76,7. Ficou dentro ali da margem de tolerância quando se trabalha com arredondamentos para tomar uma decisão numa questão como essa. Tudo bem? Próxima questãozinha, então, mais um sólido geométrico, tá? Da mesma avaliação da anterior, da questão do parque. Diz ali, o diagrama mostra um cuboide, tá? A famosa caixa de bombons, a caixa de sapato. E tem algumas informações aqui do enunciado. Ó. Dá para nós o segmento AB, identifica onde é que está o AB, é 7, é a largura, vamos dizer assim, dessa nossa caixa. Segmento AF, a altura dessa caixa. E temos ali um tal do segmento FC tracejado aqui, que é a diagonal, uma das diagonais internas, tudo bem, desse sólido, que mede 15, tá, centímetros. E as instruções, né, do enunciado diz assim: calcule o volume do cuboide, calcule o volume dessa caixa. Vamos partir do pressuposto, né, de cuboide, então ele tem as paredes retas, ângulos retos, ele não é deformado, ele não é oblíquo. Se você tem que calcular o volume de uma coisa que se parece muito com isso aqui,
você vai fazer a multiplicação, tá, das três dimensões, largura, comprimento e altura. Tá? Se você multiplicar essas três dimensões, você vai ter o volume dessa caixa. Então, vamos lá. Largura vezes comprimento vezes altura. A única coisa que a gente tem no momento, nas duas coisas que a gente tem no momento, vamos dizer assim, a gente tem a altura, tá, que está indicada aqui por esses segmentos em azul, tá, medindo 5. Deixa eu ver só se a câmera não está na frente. Não. Depois nós temos... vamos deixar o comprimento, chamar isso aqui de comprimento. São esses segmentos de profundidade da nossa caixa. Deixar ali o C. E temos o L, tá, que é a nossa largura, que está indicada aqui pelos segmentos em vermelho, que no caso vale 7. Então temos uma incógnita ainda, temos um valor a determinar, que é quanto que é o comprimento dessa caixa. Se a gente conseguir calcular o comprimento dessa caixa de alguma maneira, nós vamos ter então o volume desse cuboide. Está tudo em centímetros, então será centímetros cúbicos no final das contas. Apresente sua resposta até 3 dígitos significativos. Então, o que esperar disso aqui? Vai ter raiz, vai ter que fazer algum tipo de aproximação, mas isso faz parte, tá? Uma questão de prova externa, eventualmente a gente esbarra numa situação como essa, tá? Vamos desmontar e vamos limpar um pouco essa figura para que a gente consiga enxergar algumas coisas aqui. Olha só. Vou só adicionar as informações que nós temos levemente, sutilmente aqui com o lápis. AB7, AF5 e temos o FC15. Ó, vamos ver aqui dentro da figura, muito parecido com o que a gente fez na questão da pirâmide, tá? Ó, vou pegar lá daquele segmento anterior, fazer um risco aqui e nós temos um belo de um triângulo retângulo. Vou fazer ele aqui nessa parte. Um triângulo retângulo interno a essa figura. Tá? Com quais medidas? Vai ter um dos catetos sendo 5. O outro cateto, que é o chão, né, a parte inferior dessa caixa. E a hipotenusa é justamente a nossa diagonal. Então tem um valorzinho aqui, que eu vou chamar de x, que a gente não sabe quanto é que é. Vou exportar esse triângulo retângulo para cá, fazer uma representação 2Dísticas de 2 dimensões dele. Então 15, 5 e x. Por que é interessante ou por que faz sentido a gente começar analisando esse triângulo? Porque olha só, se eu determinar essa medida aqui, eu vou ter daí um triângulo retângulo que está no chão dessa figura. Ó, vou fazer ele de vermelho agora, esse outro triângulo retângulo. Percebe que tem metade da figura, da base desse cuboide, que aparenta ser um retângulo, vai ser composto pela hipotenusa, que é x, que compartilha com a figura de cima, por essa largura que a gente tem aqui, que é 7, e então eu vou poder determinar o comprimento dessa caixa, a medida faltando para a gente ter o tal do volume. Então eu preciso fazer primeiro esse cálculo intermediário, para depois conseguir calcular. Vou colocar aqui o outro triângulo. Tá? Esse aqui de baixo que vai ser 7. Aí nele a hipotenusa é x. E aqui a gente tem a medida C, tá? Que é o comprimento. Então eu tenho que fazer primeiro esse cálculo intermediário, tirar esse valor, ir para cá e depois calcular na figura. Acho que está resolvido o quebra-cabeça, né? Agora é só calcular. Então vamos lá. Aqui, muita atenção, tá? Já temos a hipotenusa, que é 15. Então 15 ao quadrado vai ser 5 ao quadrado mais x quadrado. 15 ao quadrado, consultem as suas folhinhas de raízes para saber. 15 ao quadrado, 225, igual a 25 mais x quadrado. Tá? Rápida subtração aqui, 225 menos 25, 200 x quadrado. Vai chegar então à conclusão de que vai ser raiz de 200x. Tá? Essa medida x é raiz de 200. E de novo, conselho de sempre, estou sendo repetitivo, mas é porque estamos estudando. Nesse exercício, a resposta ainda não acabou, não chegamos na resposta. Esse valor aqui vai ser utilizado novamente
numa situação de Pitágoras. Então, deixe com a raiz. Vai facilitar muito a sua vida. 200 não tem raiz exata. Vai ser 10 vezes a raiz de 2. Então, continua trabalhando com a raiz. Substituindo, tá? Esse cateto é congruente a essa hipotenusa aqui. Então, vou adicionar a raiz de 200. Então, vamos ter aqui raiz de 200, que é a hipotenusa aqui nesse caso, que será igual a 7 ao quadrado mais comprimento ao quadrado. Simplificando, eu tenho raiz quadrada de 1 quadrado, simplifica. 200 vai ser igual a 49 mais comprimento ao quadrado. Resolvendo, 200 menos 49 igual a c quadrado. Se eu tivesse tirando 50, ficaria 150, mas eu estou tirando só 49. Então fica 151 igual a c quadrado. Estamos quase resolvendo. Chegamos aqui em raiz de 151. É a medida desse comprimento. E agora, faz um pouco mais de sentido por que a questão quer que você apresente sua resposta até 3 dígitos significativos. Porque chegamos num momento onde eu tenho uma raiz irracional aqui. E aí vamos fazer uma análise de novo. Essa raiz irracional está entre quais raízes que a gente conhece, tá? Raiz do 144 é 12. Então ele é menor do que a raiz do 151, que por sua vez será menor do que a raiz de 169, que é a raiz de 13. 151, a distância dele para esse aqui são 7 unidades, a distância desse para esse aqui são 18 unidades, então ele não está no meio do caminho, então não é 12,5, está mais perto do 12 do que do 13. Vamos fazer um bom palpite aqui, vai ser 12,2. 12,2 é uma boa aproximação. Vamos conferir na amiga calculadora, já que temos esse recurso aqui, mas é sempre bom ir ganhando confiança nessas aproximações. Então 151, vamos tirar a raiz, 12,2, tá? Boa, quase 3. Daria para trabalhar com 3 também, não teria muito problema. 1 seria muito arriscado, 2 ou 3 aqui no decimal, tá beleza. Então vamos fazer a nossa aproximação. Comprimento então dessa caixa, aproximadamente 12,2 centímetros. Substituindo tudo aqui na nossa história, então ficou 7 vezes 2,2 vezes 5, tudo está em centímetros, estamos calculando o volume, isso aqui vai sair em centímetro cúbico. 7 vezes 5, 35, 35 vezes 12,2, vamos calcular, achar um espacinho aqui no nosso desenvolvimento. 12,2 vezes 35, 5 vezes 2, 10, sobe 1, 5 vezes 2, 10 com 2, sobe 1, escorrega 2, 5 vezes 1 dá 5, mais 1 dá 6. Pula uma casinha, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3. Parou, juntou, 2 com 6 dá 8, 6 com 6 dá 12, sobe 1, 4. Eu tinha uma casa depois da vírgula, tenho que ter uma casa depois da vírgula, 428 centímetros cúbicos. 428 centímetros cúbicos. Que beleza. 3 dígitos significativos. Parece que acertamos a questão na tampinha. Tá bom? Questão interessante, tá? Mais de uma etapa. Parecida com a da pirâmide, envolveu analisar que figura que é, onde estão os triângulos retângulos, fazer cálculos intermediários, desenvolver, trabalhar com raiz. Percebam que as questões com o Teorema de Pitágoras elas vão ganhando complexidade não pela aplicação do teorema, mas sim porque é necessário administrar mais cálculos e utilizar conhecimentos de aritmética básica, né? Aproximações de raízes, uma boa estimativa. Isso vai deixando as questões mais interessantes e com cara de difíceis. Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo tenho. Tá. Então, essas 3 questões acho que está de bom tamanho, já dá um bom estudo. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou deixar essa aqui na tela, tá? Explico ela para vocês, mas eu não desenvolvo.
Se você quiser fazer ela, me pergunte depois em aula, ou me pergunte em outro momento, ou mande uma mensagem perguntando se a sua dedução está certa. Mas basicamente, temos aqui um círculo com um diâmetro de 10 centímetros. Ao lado temos um quadradinho com um lado de 6. E a questão quer saber como que a gente pode mostrar ou ter a certeza de que eu consigo pôr este quadrado aqui dentro e ele não vai encostar de forma alguma. Ele não vai encostar na circunferência. Ele fica solto ali dentro, como se tivesse um espaço ainda para ele existir dentro dessa circunferência e não bater nas bordas dela. Tá? Pensem nessa questão. Questãozinha interessante. Trabalha um pouco com a argumentação, o uso das propriedades. E nos vemos então para o último momento de estudo, que eu acho que vou fazer algum tipo de revisão. Então tá bom. Tchau, tchau.